Então, os judeus têm um cânon diferente. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Essa é a primeira coisa. Foi escrito em hebraico. E possui 3 partes. Isso aqui é interessante, porque a sequência do Antigo Testamento hebraico é diferente da nossa. Então, é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que é a Torá. Torá é a lei. São os livros principais, é o fundamento do judaísmo. É a lei de Moisés, a lei de Deus. As duas coisas, tem as duas coisas junto. Depois vem os profetas e depois vem os escritos, que em hebraico é a Torá, a Nevim e a Ketuvim. E a Bíblia hebraica, então, está nessa sequência. Então, Torá, profetas, e tudo que não é considerado profeta são escritos. Então, essa aqui é a sequência. Por quê? Porque você tem a lei, e depois vem os profetas. O que é que os profetas fazem? Os profetas vêm relembrar a lei. Depois que, toda vez que o povo é infiel à lei, Deus manda um profeta. Então, os profetas são a interpretação da lei. E depois vem os escritos, que é tudo aquilo que ajuda, complementa a vivência da lei. Então, é assim que está dividido a Bíblia do Antigo Testamento. Agora, isso aqui. Mesmo no tempo de Jesus, o cânon do Antigo Testamento ainda não estava definido. Então, isso aqui que a gente precisa entender. No tempo de Jesus, quando Jesus ainda estava vivo, os judeus ainda não estavam de acordo sobre o número dos livros do Antigo Testamento. Isso ainda estava em discussão. Os judeus, como eu disse anteriormente, só foram fechar o cânon do Antigo Testamento 1 século depois de Cristo. Então, no tempo de Jesus, ainda estava no auge da discussão. E é por isso que tem 2 listas. A diferença se encontra na onde? Nos escritos. Por quê? A Torá já estava fechado, os profetas já estavam fechados, mas os escritos ainda não. É nos escritos que está a diferença. A diferença se encontra nos escritos, porque nesta época esta parte ainda não estava completamente concluída. A questão não estava concluída e havia um forte debate entre saduceus e fariseus, principalmente. E aí a gente vê esse povo, no tempo de Jesus, saduceu e fariseu, e a gente fica meio assim, né? Mas o que é isso? É essa briga. Por quê? Uns acham que a Bíblia, o Antigo Testamento tinha que ser de um jeito, e outros achavam que tinha que ser de outro. E isso, inclusive, trazia uma distinção muito forte de doutrina. Ou seja, se você tem certos livros ou se você não tem certos livros, você tem certas doutrinas ou não tem certas doutrinas. Então, por isso que eles são, os saduceus e os fariseus, eles são inimigos mortais. Mas eles só viraram amigos para uma coisa, matar Jesus. Mas a vida inteira foi brigando. Mas a única coisa que eles estavam de acordo era matar Jesus. Então, os saduceus aceitavam apenas o Pentateuco. Só os 5 primeiros livros da lei. Só a lei. Eu acho que eles eram meio protestantes assim, na época, sabe? Só a lei de Moisés. Todo o resto, para eles, não era
escritura inspirada. Eram até bons escritos, etc. Coisa boa, não tinha nada de errado. Mas não era inspirado por Deus. Os fariseus aceitavam o Pentateuco, os profetas e os escritos, mas acreditavam também que a inspiração dos escritos não havia terminado. Por isso que o cânon não estava fechado. Acreditavam que o processo ainda não havia... Nossa, quanta redundância eu coloquei aqui. Mas também é que eu não corrigi, né? Então não havia terminado. Então não estava fechado. Essa era uma discussão patente ainda. O Antigo Testamento não estava fechado no tempo de Jesus. Havia uma discussão e os pontos de vista eram bem diferentes. Então, além dos fariseus aceitarem tudo o que estava disponível, eles ainda acreditavam que poderia ser produzido mais coisas, que não estava fechado. Por quê? Porque não tinha judeu só na Judéia. Tinha judeu espalhado pelo mundo inteiro assim, da época, não? E esse povo também rezava, esse povo também adorava, esse povo também servia a Deus. E também tinha seus escritos. É isso que nós vamos entender. Mas vamos dar uma olhadinha nesses textos aqui, que é interessante, para a gente ver mais de perto esta distinção doutrinal que existe entre fariseus e saduceus. Então alguém pega lá Mateus 22, 23. Naquele dia aproximaram-se dele uns saduceus, os quais afirmaram que não há ressurreição. Isso. Então, os saduceus se aproximaram de Jesus e o evangelista dá a dica do que será o assunto. Eles não acreditam na ressurreição. E aí eles vão apresentar aquele caso de uma mulher que tem 7 maridos, casa com 7 e não tem descendência com nenhum. Porque a lei, então eles vão lá para a lei, porque só tem Pentateuco, né? Então eles vão lá para a lei de Moisés e dizem, olha, se alguém casa com mulher e não deixa descendente, o irmão tem direito de casar com ela para deixar descendência. Aí a coitada da mulher... Oi? Era meio os dois, porque tinha que deixar descendente. Porque não ter descendente é maldição. Por isso que tem toda aquela questão da pessoa que não pode ter filhos e tudo aquilo. Uma pessoa que não tem filhos se desespera. Por isso que Ana ficou lá rezando e clamando a Deus Samuel. Porque era uma humilhação tremenda. Então, tipo assim, Deus não olhou para mim. Então, assim, mesmo que não fosse obrigado, ninguém ia ser bobo, né? Ia arrumar um jeito de casar. Marcos 12, 18. Se eu não me engano, é a mesma coisa. Pronto. Então, gente, aqui tem um detalhe. Por quê? Por que eles dizem que não há ressurreição? Porque a Torá não fala de ressurreição. A ressurreição é uma fé que ela vai sendo entendida no Antigo Testamento durante um longo período e ela vai aparecendo. Então, ela está presente em outros livros, que não na Torá. A Torá não tem esta coisa de ressurreição, não tem essa perspectiva. A Torá é a lei de Deus e a vida que você deve ter diante de Deus.
Mas essas coisas de depois da morte, etc., isso não é assunto da Torá. Porque a Torá está centrada no quê? Na promessa que Deus fez da terra. Então, Deus prometeu, eu lhes darei uma terra, mas a condição é viver o meu mandamento. Se vocês não viverem os mandamentos, vocês perdem a herança. Então, é esse que é o centro da Torá. A lei de Deus, para que se tenha a vida na terra que o Senhor nos prometeu. Então, esta é a grande expectativa do povo. Ainda não é uma perspectiva sobrenatural. É um povo que está escravo numa terra estrangeira no Egito, que quer ter a sua terra, aonde pode amar e cultuar a Deus com liberdade. Então o Pentateuco está em cima disso. Então não tem essa perspectiva. E depois de morrer? Aqui, depois de morrer, eu quero morar na terra que corre leite e mel. Se eu comer bastante leite, beber bastante leite, comer o mel que tiver lá, então depois, pelo menos eu morro de bucho cheio. Porque veja, essa questão, nos primeiros livros, realmente, você vê que tem um vácuo. Você tem a expulsão do paraíso, só que o paraíso não era no céu. O jardim do Éden era um lugar na terra. Que a gente tem essa ideia, né? Que Deus criou o céu. Não, leia lá o livro. Deus criou o mundo e fez um jardim de Éden, colocou o homem lá dentro. Não era no céu. O paraíso que o homem perdeu foi aqui. Por isso essa ideia de uma terra onde corre leite e mel, esta coisa de voltar para o paraíso terrestre. E é por isso que os escritos mais antigos não vão falar de uma fé, de uma ressurreição, mas vai falar de um lugar onde todos os mortos estão, justos e injustos, e todo mundo está lá no mesmo lugar. Então a fé na ressurreição, ela vai ser desenvolvida depois. Mas como eles não têm esse desenvolvimento e não aceitam esse desenvolvimento, eles não creem na ressurreição. Vamos lá em Atos dos Apóstolos 23, 6 a 8. Esse texto é bem legal. É as tretas de São Paulo. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra de fariseus, e disse em voz alta: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Quando a minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma outra coisa. Então, está vendo? Aqui já aparecem outras coisas. Eles não são só que não acreditam na ressurreição, mas não acreditam em anjo, não acreditam em espírito. Coisas que você fala, mas a Bíblia fala disso o tempo todo, padre. Sim, mas eles não aceitam esses textos. Mas olha, aqui o que eu acho engraçado é isso, é que Paulo, ele sai pela colatra. Ele está sendo julgado, você vê, eles só se juntam para fazer maldade. Mas quando ele vê que está os dois partidos ali, ele fala, eu já sei como é que eu vou escapar. Ele diz, olha gente, eu sou fariseu. E é por causa da nossa fé na ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado. Pronto, esqueceram de Paulo. Porque aí ele jogou o problema para eles. Opa, é contra a ressurreição? Não, mas a ressurreição existe. Aí, não, mas não existe. Aí eles quebram o pau entre eles e Paulo escapa. Desta vez. Agora, veja. Se eu não explico isso aqui para vocês, lendo esse texto, você vai entender. Não, tudo bem. Tem uma diferença entre fariseu e saduceu. Você não entende por quê. Esta diferença não é simplesmente uma diferença interpretativa, mas realmente porque falta elementos. Ou seja, existe aqui uma aceitação diferente
dos livros da Escritura. E detalhe, a doutrina de Jesus é uma doutrina substancialmente farisaica. Não sei se vocês notaram, mas o Evangelho diz que muitos fariseus eram discípulos de Jesus. Saduceus não, mas fariseus sim. Nicodemos, José de Arimateia, eram fariseus. E é interessante porque os fariseus eram o maior grupo. Era o maior grupo. Mas o grupo mais forte e influente era os saduceus. Por questões políticas. Né? Então, isso daqui, esses detalhes, eles são muito importantes. Então, além de não estar fechado o cânon e de ter essa discussão ali, onde é o centro da vida judaica, que é a Palestina, e principalmente ao redor do Templo de Jerusalém, porque, vamos abrir aqui também outro parênteses, existe também uma briga com os samaritanos, que é também uma briga teológica e passa pelo mesmo caminho, mas assim, só para sinalizar que por que judeu não se dá bem com samaritano? Por causa dessas mesmas questões. Mas que também tem questões políticas envolvidas. Porque houve uma época que o reino foi dividido. Depois de Salomão, se dividiu o reino em Reino do Norte e Reino do Sul. Aí virou uma bagunça. Então, a Samaria era o Reino do Norte. Mas lembra da rainha Jezabel? Lembra do profeta Eliseu? Pois bem, aquele povo foi se perdendo da fé e foi abandonando e foi virando sincretista, até que chegou a um ponto que os judeus falaram, eles não são mais judeus, eles são idólatras. Então nós não queremos mais saber dessa cachorrada. Eles tratavam assim, mais ou menos. Né? Só que além de tudo isso, havia uma tradução grega do Antigo Testamento que era usada fora da Palestina, chamada Septuaginta, ou 70. Era chamada tradução dos 70. Por quê? Ela foi feita em Alexandria. Alguns dizem que foi para ser guardada também na grande biblioteca de Alexandria, para ficar com um exemplar lá. E ela foi traduzida por 70 anciãos. Foi um trabalho que também não foi da noite para o dia, mas eles fizeram esta tradução fora da Palestina. Mas por que, padre, fora da Palestina? Porque é o seguinte, vamos nos lembrar que o povo de Deus foi exilado algumas vezes, Jerusalém foi destruída, e com essas coisas todas o povo foi se dispersando o mundo afora. Então houveram aqueles que ficaram ali, mas teve aqueles que falaram, gente, é aquele negócio, né? A vida não dá mais aqui não, vamos arrumar a vida para outro lugar, já que acabou o leite e mel, nós vamos, né? Já que não está brotando mais leite e mel, nós vamos ter que tirar esse leite de alguma vaca. Então vamos lá para onde tem vaca, porque aqui só tem vaca magra. Né? Então o povo foi se dispersando. E é por isso então que você depois vai ver lá nos textos de Atos dos Apóstolos e tudo que você diz, teve uma festa lá em Jerusalém e tinha gente de tudo quanto é canto. Porque eram os judeus de todos os lugares que iam para a festa da Páscoa, celebrar a Páscoa no templo. Porque ao menos uma vez por ano, na Páscoa do Senhor, todo mundo ia para o templo, em Jerusalém. E virava aquela confusão de gente de tudo quanto é lugar. Então, havia, fora de Jerusalém, a Septuaginta. Então vamos olhar aqui então a questão da Bíblia dos 70. Que é aqui que vai é daqui que vai surgir toda a coisa. Com as conquistas de Alexandre o Grande, o grego passou a ser uma língua internacional.
era o inglês de hoje, né? Ou seja, sair daqui para outro país, que língua que eu falo se eu não sei falar a língua dos outros? A gente fala, né? Então era o grego. O grego se tornou a língua do mundo. Todo mundo falava grego, tinha que entender alguma coisa de grego. Ou tinha que ter um intérprete. Mas essa era a língua oficial. Fora da Palestina se falava grego. O mundo pagão falava o grego. Os judeus que estavam fora da Palestina falavam grego. E isso permaneceu até muito tempo depois de Cristo. Isso vai até quase no século V. É no final do século IV, se eu não me engano, não sei se estou dizendo bobagem, eu sou péssimo para datas. Mas quando São Jerônimo traduz a Bíblia para o latim, é quando já não era mais o grego, já não era mais tão influente, e de fato já era o latim, que era a língua popular, ela era a língua vulgar, a língua vulgata. Por isso que o nome dessa tradução se chama tradução Vulgata. Então veja, só lá com São Jerônimo, mas antes era tudo grego. Inclusive a liturgia era em grego. A liturgia toda era em grego. O Novo Testamento todinho foi escrito em grego. O Evangelho de São Mateus parece que o original foi ainda escrito em hebraico, mas logo já foi traduzido. Então, por essa razão, por volta de 250 antes de Cristo, foi necessária uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, que é a chamada Septuaginta, a versão dos 70. Essa tradução era usada pelos judeus que estavam espalhados fora da Palestina e falavam o grego. Então você vê, você tem a Bíblia hebraica da Palestina, mas você tem agora uma Bíblia grega. Mas não é só isso. A Septuaginta inclui nos escritos, lembra? Pentateuco, profetas e escritos. Nos escritos, 7 livros são encontrados na Bíblia hebraica. Aliás, eles incluem 7 livros que não são encontrados na Bíblia hebraica, porque foram escritos fora da Palestina. Lembra que os fariseus acreditavam que os escritos ainda não estavam completos? Porque tinha textos que estavam sendo escritos fora da Palestina. E aquele povo de Deus, que estava lá vivendo fora da Palestina, também estava ali recebendo a inspiração de Deus. Por exemplo, o livro de Tobias, você vê que está contando uma história onde Tobias não está na Palestina. Não é Palestina ali. Não é lá no povo judeu. Esther. A história de Esther é fora da Palestina. Não é Israel. Sirácida. Você vê que você vê que o livro do Eclesiastes, ele tem toda uma influência da filosofia grega. Você vê. Diz que ele fala tanto de buscar a sabedoria. Mas ele entende que a sabedoria que os gregos buscam no conhecimento humano, ele vê que essa sabedoria é a sabedoria divina. O livro da sabedoria também tem isso. Mas já tem uma influência mais grega, do mundo helenista, como a gente diz, da cultura grega. Então esses livros já estavam por aí. E assim, tinha essa briga de judeu, como o judeu gosta de brigar, então era normal, estava assim, não estava fechado.
Então, o pessoal que vinha de fora aceitava esses livros. O pessoal da Palestina não tinha esses livros, mas esses livros passavam por ali. Tinha um certo conhecimento. Tinha, sim, uma troca de cultura, mas tinha duas listas. A lista lá da Palestina e a lista grega. E os livros deuterocanônicos entram na segunda lista. Mas eles entram nesta lista 250 anos antes de Cristo. Entende? As dificuldades com as 70 é a rejeição dos 7 livros. Eles foram rejeitados pelos judeus. E o problema foram os cristãos. Foi por causa da pregação do evangelho que ocorreu essa rejeição. Lembra que eu falei que só no século I depois de Cristo é que eles resolveram fechar o cânon? Resolveram fechar o cânon por causa dos cristãos. Quando os apóstolos foram pregar fora da Palestina, porque Jesus mandou, ide o mundo inteiro. Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas, aqui e lá nos Cafundó. O mundo todo falava grego. E por isso passaram a usar a Septuaginta, a Bíblia dos 70. Já tinha a Bíblia pronta? Oi? Era grego. E é por isso que o Novo Testamento é tudo escrito em grego. Eles vão escrever em hebraico para quê? Se eles estão pregando para o mundo inteiro. Então o Novo Testamento já pegou essa vibe. E como esses livros já estavam espalhados, era mais fácil. Então você chegava lá para evangelizar um judeu, porque assim, é verdade que os primeiros a se encantarem pelo evangelho sempre foram os judeus. Porque já tinha ali a promessa no Antigo Testamento. Então, a Bíblia que era usada e que esses judeus conheciam era a Septuaginta. Era 70. Pouco a pouco, esse foi o Antigo Testamento oficial dos cristãos. Ou seja, a Bíblia oficial dos cristãos se tornou a Septuaginta. E aqui é que está um detalhe. Veja, para os judeus ainda não estava fechado. Mas como os cristãos já não eram mais judeus, era a igreja do Senhor, e desde sempre os apóstolos entenderam a sua autoridade de ensinar, eles não se importaram mais com quirelas de saduceus e fariseus, e foram para cima da Septuaginta, e a assumiu completamente, com todos os livros que estavam lá, inclusive os deuterocanônicos. Por quê? Ninguém nunca disse que não era inspirado. Mas a própria tradição judaica, e aqui acompanhando a tradição, a maior parte dos discípulos também tinha uma tendência farisaica, entende? E, entendendo a doutrina de Nosso Senhor, viu também ali, ou seja, foi aprovado. Não teve. A primeira Bíblia cristã do Antigo Testamento foi a Septuaginta, com os 7 livros deuterocanônicos. Isso é indiscutível. Inclusive, quando o Novo Testamento cita o Antigo, são usadas diversas vezes, não a Bíblia hebraica, mas a grega. Então, quando você vê Paulo ou Pedro citando um salmo, uma passagem do Antigo Testamento, a tradução que aparece é da 70, da Septuaginta. Não é da Bíblia hebraica. Então,
Portanto, a igreja usa essa versão do Antigo Testamento desde os tempos apostólicos e ela compõe, de certa maneira, também o Novo Testamento. Porque é interessante que existem alguns detalhes que tem na Septuaginta que não está na Bíblia hebraica. Por exemplo, aquela passagem quando o profeta diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Por que eu estou falando briba, gente? A Bíblia hebraica, ela usa um termo que pode ser tanto mulher ou mulher virgem, moça nova, menina. Mas a palavra que está na Septuaginta é virgem. E é esta tradução que vai entrar para o Novo Testamento. Por quê? Por causa de quê? Da tradição. A Virgem Maria. Então, por quê? Também tem um detalhe, é que a língua grega, em certas coisas, ela é mais exata.